que Deus te deu. Abençoa Deus pelo trabalho que Deus te deu. Porque esse trabalho não foi o homem que te deu, mas esse trabalho foi Deus que te deu. Lutas vêm, é verdade. Esther passou por grandes lutas. Mas Deus estava com Esther. E Deus já tinha preparado Esther para a rainha. Por que Deus tinha preparado Esther para a rainha? Porque ia um homem ali, do homem do mal, que iria querer destruir o seu povo. E quando saiu o decreto para acabar com a nação de Esther, com o seu povo judeu, Deus estava com Esther. A Esther já era rainha, Esther já estava no trono. Aí quando saiu o decreto, Esther vai lá ao rei, diante do rei, e para falar com reis, não era de qualquer maneira. A pessoa só poderia falar com ele se fosse chamado, se fosse convocado para estar diante da presença do rei, porque ninguém poderia chegar à presença do rei a não ser chamado por ele. E Esther, ela arriscou a sua própria vida pelo seu povo. Quando saiu o decreto, Esther disse: eu irei. Esther 4 fala sobre isso. Capítulo 4 fala sobre o que Esther estava passando. Esther chamou ali o seu povo para jejuar e para orar, para ir diante do rei. Ela disse: se eu perecer, que perecerá junto. Ou seja, Esther disse: se ela fosse diante do rei, chegasse lá, o rei matasse ela, porque ela não foi convidada, mas ela assim mesmo, ela teve coragem e foi. O que eu quero dizer com isso? Você é uma jovem corajosa, porque Deus tem capacitado para fazer a obra do Senhor. Deus te colocou nesse departamento onde você está, porque Deus tem propósito na tua vida, porque Deus tem algo na tua vida, e você pode dizer: mas Senhor, mas eu sou pequeno, sim, mas eu não encontrei na Bíblia Deus usando pessoa grande, mas eu só encontrei Deus usando pessoas pequenas, porque os pequenos são os humildes que Deus usa na sua obra. Desse jeito. Talvez você não entenda, Verdade, mas por que Jesus. o pastor me colocou nessa função? Você não entende, é porque era para você. Porque foi Deus que te colocou. E quando Ele coloca, primeiro ele chama, depois Ele capacita. Verdade. E Ele coloca a pessoa naquela função. Mas você pode dizer: mas eu ainda estou aprendendo. Sim, você está aprendendo, porque Deus está ensinando. Esther não sabia de tudo. Esther foi preparada no castelo para ser rainha. Mas Esther não sabia de muitas coisas, Esther não sabia, mas com o passar do tempo, Esther como rainha, ela foi aprendendo de ministrar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esther, eu paro e fico meditando no Deus que Esther servia. Não é mencionado o nome de Deus no livro de Esther, mas Deus estava presente na vida de Esther. Porque se Deus não tivesse presente na vida de Esther, Esther não teria sido rainha. Veio a primeira jovem, não foi aprovada. A segunda jovem também não foi aprovada. A terceira jovem não foi aprovada. A quarta jovem também o rei não aprovou. A quinta jovem também o rei não aprovou. A sexta também não foi aprovada. Mas a conta da perfeição, que é a sétima, que era Esther, essa foi aprovada. O rei se levantou e colocou o seu cetro ali sobre aquela jovem. E colocou a coroa na cabeça daquela jovem. Aquela jovem nunca pensou de chegar a ser rainha. Aquela jovem nunca pensou de estar diante de um rei. Ela nunca pensou. Eu creio que as outras que estavam ali falaram: ah, mas eu tenho pai, eu tenho mãe, certamente eu vou ser escolhida para ser rainha. Porque todas foram preparadas para ser rainha. Todas tinham condição de assumir a função de rainha. Não era porque Esther era mais bonita do que as outras, não. Todas jovens eram bonitas. Toda jovem estava preparada. Mas só uma foi escolhida. Muitas vezes você tem um emprego, e naquele emprego muitas pessoas estão capacitadas para assumir aquela função. E você está ali, e Deus escolhe você. Glória seja dada. Porque o propósito de Deus era colocar você naquele emprego, não eram as outras pessoas. Estava preparado? Estava. Mas Deus tinha um propósito com você. A jovem estava preparada para ser rainha? Estava, mas o propósito de Deus era com Esther. Era uma jovem, mas Deus usa o jovem. Era uma pessoa que não tinha mãe, não tinha pai, mas Deus era o seu pai, e Deus estava cuidando dela, como Deus está cuidando de você nessa tarde. Você não entende, porque Deus
trabalhado poderosamente na tua vida. Você não entende porque o pastor da igreja disse: ei, você vai ser escolhida para o departamento tal da igreja. Você até ficou assim: mas por que eu? Sim, é você, porque Deus tocou na mente do coração do pastor e te colocou como nesse cargo, porque Deus, ele queria que você ficasse nesse cargo, porque é uma função que Deus estava preparada para você, é uma função que Deus tinha guardada para você. Quantas pessoas estavam capacitadas para assumir essa função na igreja, para assumir essa função desse departamento?